Eu sou Milton Pinheiro, professor de História Política da Universidade do Estado da Bahia, professor titular, professor do programa de História dessa mesma universidade, autor de alguns livros e também organizador de alguns livros, e estou aqui hoje para comentar o meu artigo no livro Escombros, recentemente publicado pela editora Boitempo. O meu texto trata especificamente de uma temática que nós teríamos que examinar, ou seja, interessa ao conjunto da classe trabalhadora ter um governo de união nacional? Quais são os impasses e perspectivas diante do novo governo e com o passivo da herança do governo do agitador fascista Jair Bolsonaro? Vejamos então. O Brasil da cena política não desvelada, ou seja, aquele ambiente da política que o conjunto da classe trabalhadora não consegue desvelar e, portanto, não consegue se manifestar de forma bastante nítida na defesa dos seus interesses, é um país que objetivamente consolida algumas balizas por onde a política institucional e a política como contestação se manifestam e, em grande medida, operam as suas perspectivas e ensejam, na verdade, e apresentam também, e tem como resultado também, um processo de impasses, né, e um processo de vida institucional sempre recorrentemente em contradição. Essas disputas da vida institucional determinaram balizas que fazem com que nós possamos examinar que as contradições principais são entre as diversas frações da burguesia por um reposicionamento no bloco do poder. Ou seja, sempre que temos um novo governo, as contradições ainda da crise do capital, da crise capitalista, são extremamente fortes, e essas frações burguesas tentam se reposicionar no conjunto da cena política, no conjunto da crise condensada da ordem capitalista no Brasil. Né? Mesmo compreendendo dessa forma algumas nuances desse processo político que tem, evidentemente, natureza econômica, determinações sociais, contradições institucionais, papéis dos atores, a exemplo do parlamento, a exemplo da justiça, a exemplo das forças políticas que disputam as representações no Congresso Nacional, que disputam as ações na vida social, mesmo com toda essa intervenção, nós ainda temos objetivamente alguns elementos que determinam essa ação e que nos fazem refletir sobre esse processo. É bom registrar que foi extremamente importante a derrota do agitador fascista Jair Bolsonaro e a constituição de um governo, mesmo com muitas contradições, que é o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse governo, ele apresenta um papel difuso, um papel ainda não centrado numa lógica que vai determinar o que é o governo. Porque ele é um governo que tem interesses internos bastante acentuados. Mas ele não é um governo em disputa do ponto de vista dos interesses da classe trabalhadora. Ele é um governo em disputa do ponto de vista dos interesses das frações burguesas e dos interesses da social-democracia tardia, aquele núcleo mais importante da articulação petista, que se encontra fortemente assentado no governo atual. Essas alianças do governo atual vão de um campo golpista, esse campo golpista vem desde 2016 e vai objetivamente até o PSOL e a setores democráticos importantes que também estão
nesse governo. Mas o elemento central não é objetivamente essa conformação ideológica do governo. O elemento central é a disputa para recompor o novo bloco de forças que exercitará a dinâmica do poder, a lógica política do governo, o exercício de dominação do governo, a força e a capacidade ou não de construir consenso do governo. Então, a gente precisa entender que esse é, na verdade, o quadro central que constitui aquilo que nós chamamos de impasses e perspectivas, e que consolidamos como uma cena política não desvelada para entendermos esse papel importante que o livro Escombros está a analisar. Não especificamente, né, o governo Lula, porque se está iniciando, mas o livro deve tratar, em outros tantos artigos, da quadra anterior, onde se constituiu o governo de Bolsonaro e, objetivamente, a vitória de Lula, mesmo nos marcos bastante diminutos dessa vitória, e os impasses que se sucederam à posse de Lula, ou até mesmo o acontecimento de 12 de dezembro, quando também tivemos manifestações da extrema-direita no sentido do presidente não ser diplomado, e depois as manifestações de 8 de janeiro. Então, qual é a circunstância elementar que a gente deve entender nesse processo para analisarmos, né, essa situação que se propõe o livro? Veja só, a derrota da extrema-direita, né, uma extrema-direita com base de massas, por esse projeto de reconfiguração do Brasil nos marcos de uma união nacional, e aí eu chamo a atenção para qualificar o que é a união nacional nessa sinalização que eu faço no meu artigo. União nacional é um conjunto de forças com base na ordem, que se articula, né, com o presidente eleito para manter as possibilidades de ganhos dentro do governo, ganhos do ponto de vista das frações burguesas, dos interesses econômicos, mas também ganhos do ponto de vista do conservadorismo, de como se manter a ordem social intacta, a ordem que opera a cultura política, a ordem que opera as diversas nuances das representações, aquilo que pode ser dito como realizável ou não nesse momento. Nós precisamos também, na dinâmica de impasses e perspectivas, compreender que a esquerda no Brasil e o conjunto da classe trabalhadora ainda não operam uma contradição principal com a extrema-direita. Né? A extrema-direita está operando uma contradição principal com a social-democracia tardia, comentei isso anteriormente. E a ordem das contradições dentro da sociedade, que, em certa medida, direcionam a crise política, a condensação da crise política, econômica, social, esgaçando o tecido social, ainda é elementarmente do ponto de vista da contradição entre as frações da burguesia. Ou seja, a esquerda e a classe trabalhadora ainda não conseguiram ter protagonismo nessa disputa que, do ponto de vista do marxismo, poderíamos chamar de luta de classes. E aí a gente pode dizer que tem um dado relevante a partir dos 100 dias do governo Lula, para que a gente possa analisar um pouco mais a fundo o que o livro não se propunha de forma categorial, mas sinalizava e sinaliza, creio eu, em diversos artigos, assim como no meu, que é o perfil do governo. Até agora, o perfil do governo, e aí eu coloco que isso é uma determinação do projeto de união nacional configurado no governo atual de Lula, deixa-nos a perceber, né, que o governo Lula está claudicando naquilo que pode ter uma representação importante para movimentar setores populares e a classe trabalhadora no sentido do seu governo. Ou seja, o presidente Lula
e seu núcleo duro de governo da social-democracia tardia, tem ainda impaciência, incapacidade, incompreensão de considerar isso importante para definir os rumos do seu governo, porque está pautado pela articulação daqueles que querem estabelecer um novo bloco de forças, um novo bloco no poder, e o poder é do governo, é a continuidade dos marcos centrais do Estado capitalista no Brasil. Mas, para entendermos de forma mais profunda o movimento que seria necessário o governo Lula fazer, é dizer que a marcha fascista sobre Brasília, no dia 8 de janeiro, ela guarda características de massa, ela guarda representação política numa base bastante importante de quase 200 de parlamentares, só o PL tem 99 parlamentares, sem falar os outros parlamentares que ainda se movimentam no sentido golpista, no sentido de um projeto conservador e reacionário de Estado e de sociedade. Então, a gente precisaria de um enfrentamento que contivesse esse projeto de direita, de extrema-direita, e aí o governo teria que fazer uma aproximação com setores populares e com a classe trabalhadora para que conseguisse movimentá-los nesse enfrentamento. Isso é extremamente importante, porque no Brasil existe um papel extremamente forte do neofascismo, com todas as balizas atuais que não nos permite confundir com o fascismo de meados do século XX, né? Nem com o nazismo de meados do século XX, mas numa perspectiva de rearticulação do que é esse projeto, de que é essa percepção, e é evidentemente que na crise do capitalismo, quem melhor representa as forças burguesas em decomposição, em degeneração, em coerção, né? Vai ser, de certo modo, as forças representadas pela ordem neofascista e até mesmo forças que se articulam no campo daquilo que pode ser entendido como neonazismo. Todo esse projeto que chega a Lula é um projeto que se estabeleceu no governo do Jair Bolsonaro, né, que eu chamo em alguns textos, inclusive publicados no blog da Boitempo, que é o golpe por dentro das instituições, né? O arcabouço de decretos, o arcabouço de desarticulação de um conjunto de medidas que o Estado brasileiro tinha, desde aquelas de proteção ao trabalho, de proteção à seguridade social, de proteção à assistência social, de uma maior agilidade e relação, né, importante entre universidade e sociedade, de representação da saúde como estímulo, né, a presença da população em resolução dos seus problemas, uma segurança pública menos violenta, uma segurança pública que não seja definidora da repressão e do assassinato do pobre e preto das mais diversas periferias do Brasil, como ocorreu e acentuou-se no governo do Jair Bolsonaro. Essa ordem de golpe por dentro das instituições alimentou algo que hoje nós já conhecemos de algum tempo como algo muito forte de ódio à democracia, né? Há muito tempo tem um livro importante que é um livro do Jacques Rancière, com esse mesmo título, que já chama atenção para essa questão na Europa e em outras partes do mundo, mas que vem se configurando objetivamente um ódio à democracia, aos valores da democracia, da participação, da necessidade de segmentos sociais terem maior e melhor proteção do Estado, né? E tudo isso passa a ter um caldo social e cultural que se representa na violência, no trabalho das fake news, né? No trabalho da xenofobia, no trabalho dos ataques aos LGBTs, no racismo, no machismo, em toda forma de opressão manifestada e consolidada
na sociabilidade da ordem capitalista. Adicionado a esse contingente, nós passamos a ter, né, não é que isso não existisse antes, existia sim, forças armadas e forças de segurança militares, Polícia Civil, segmentos da Polícia Federal, segmentos da Justiça, Ministério Público, adicionados a esse papel de ódio à democracia e de ataque aos desiguais dentro da sociedade capitalista, dos marcos do Brasil. Né? Esse componente foi adicionado e muito rebuscado com a quebra daquele aparato que eu citei como de golpe por dentro das instituições que se consolidou no governo Bolsonaro. Daí a não preservação das florestas, dos rios, né? Das populações indígenas, das populações quilombolas, né? O ataque e a violência sem trégua de polícias, a exemplo do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo, aos pobres e pretos e pretas das mais diversas periferias, né? A lógica das reformas trabalhistas, né? Consolidando o desemprego em nossa sociedade, e esse conjunto articulado, né, de ataque às populações desiguais, gerando objetivamente uma saída à extrema-direita na perspectiva neofascista, com ranço nazista, que entra em cena já há algum tempo e se estabelece no Brasil, e, evidentemente, o seu lado mais atroz, mais violento, é esse conjunto de ataque às escolas e a crianças, jovens, professores, como foi o caso da professora assassinada em São Paulo. Né? Então, o ódio à democracia ele está no impasse, e esse impasse só pode ter resolução se conseguirmos, né, ter a classe trabalhadora, ter as forças de esquerda consequentes do campo revolucionário, né, incidindo no conjunto da luta de classes e operando a capacidade do governo, né, ter repercussão entre segmentos populares, quando, evidentemente, ele passa a ter projeto de Estado que represente os interesses da classe trabalhadora, dos segmentos populares, desses que estão hoje em situação profunda de desigualdade, né? Uma situação profunda de ataques aos seus interesses e às suas condições de vida, que são os pobres, repito, das mais diversas periferias. Se consolidou no Brasil uma frase clássica, né, que advém de Marx, se aprofunda em Lenin, que é o Estado como comitê executivo da burguesia. Né? E a social-democracia, nos momentos que esteve nos governos no Brasil, ela não tirou essa lógica do poder, ela não desarticulou essa lógica, ela foi muito mais eficiente para manter essa lógica, mesmo com políticas públicas em menor escala de algumas reparações sociais, mas a lógica central daquela dinâmica apresentada por Marx, daquela dinâmica entendida por Lenin, ela se manteve nos governos da social-democracia e ela se avoluma nesse momento num governo com profundos impasses e sem perspectiva, como esse dos 100 dias que nós conhecemos nesse momento, mesmo reconhecendo qualquer cientista político, historiador, professor, acadêmico sério e séria, né, vai entender que, sem sombra de dúvida nenhuma, a eleição do atual governo é muito mais importante para o Brasil, para os interesses da democracia, das liberdades democráticas, do que a reeleição do agitador fascista Jair Bolsonaro. Nesses quadros, né, que estamos analisando, nesse cenário, né, pouco representativo no sentido do seu desvelamento para a classe trabalhadora, existe
algo que possa interessar, do ponto de vista da configuração desse governo de união nacional para a classe trabalhadora? Eu diria que não. Eu diria que nos marcos que estão projetados as ações e o atual governo é importante para as liberdades democráticas, é importante para a democracia em abstrato, para aquilo que são as normas da democracia formal. Contudo, ainda não é devidamente importante nos interesses profundos e substantivos da classe trabalhadora. Portanto, se pudéssemos responder de uma maneira mais direta a questão que apresento no título do meu artigo, interessa ao conjunto da classe trabalhadora um governo de união nacional nos termos estabelecidos até o presente pelo governo Lula? Diria que não. Então, se digo que não, o que fazer, né, na consigna seguinte e na encruzilhada seguinte, ou seja, impasses e perspectivas dessa mesma situação? Eu diria que o que fazer nessa perspectiva do entendimento do marxismo, apresentado por Lenin em um livro clássico que nós temos na própria editora Boitempo, né? A gente precisa dizer que, não sendo um governo de disputa, mas um governo que consolida um novo bloco de poder, que é basicamente um governo das forças burguesas que aceitam as regras da democracia formal, esse é o elemento central, já que o governo anterior não aceitava as regras da democracia formal, tratava, né, no sentido de corroer as regras da democracia formal e se apresentar com uma perspectiva de ruptura à direita, quase conseguindo em alguns momentos, né? E no seu último movimento, né, golpista, na sua marcha sobre Brasília, o dia 8 de janeiro, né, uma tentativa frustrada em última instância, mas uma tentativa séria que deve servir como lição para o governo Lula e como lição para a esquerda brasileira. Eu diria que tem uma saída bastante consequente para contestar a direita no Brasil, entender o governo de união nacional conformado na lógica da conciliação de classe, que é uma possibilidade de reconstituir ou reconstruir ou trabalhar na reconstrução da unidade da classe trabalhadora, da unidade da esquerda, no sentido de apresentar a essa disputa da extrema-direita versus a social-democracia tardia um projeto de classe, um projeto de independência política que coloque na ordem do dia, mesmo ainda nos termos da democracia formal, o projeto da classe trabalhadora. Esse projeto passa, né, por profundas reflexões a respeito do Estado capitalista. Esse projeto passa por profundas reflexões na ordem do que é necessário para reorganizar a classe, ou seja, o elemento central da contradição da esquerda brasileira, seu déficit organizativo, como afirma o professor José Paulo Neto muito bem, né? Ou seja, as condições objetivas estão dadas, as condições subjetivas estão alertadas, mas a incidência dessa operação não ocorre mesmo com essa questão das condições subjetivas estarem sendo, de certo modo, inicialmente entendidas, é a ausência de um lastro organizativo bastante importante que ainda não temos para que possamos movimentar o conjunto da classe trabalhadora, das forças populares, para incidir na luta de classes e romper essa lógica de luta de classes entre a conciliação de classes, que é a social-democracia, versus, né, a extrema-direita representada pelo projeto de Jair Bolsonaro e todos os outros segmentos da extrema-direita, até mesmo aquela, né, fascista e aquela nazista que já existe em profusão entre nós.
Então, essa é a reflexão que meu artigo faz para esse texto, para esse livro, desculpe, um livro importante que precisa ser lido, precisa ser entendido, precisa ser estudado, né? Porque ele se dedica a analisar um dos momentos mais trágicos da história brasileira do começo do século XXI, que foi o período do governo Bolsonaro, ou seja, os escombros que o governo Bolsonaro e a lógica da extrema-direita deixou consolidado na sociedade brasileira, a violência, a fake news, né? O processo de se movimentar via as opressões da sociabilidade capitalista, ou seja, o machismo, né? A LGBTfobia, né? O racismo, né? A xenofobia que todos nós conhecemos como mote principal de ação desses quadros e daquele governo, né? Então a gente precisa ler esse livro, entender esse processo para que possamos agir na realidade. Na minha compreensão, esse é o papel central do livro e os aspectos aqui apresentados são os aspectos essenciais daquilo que eu chamo a atenção no meu texto, repito, interessa ao conjunto da classe trabalhadora um governo de união nacional, impasses e perspectivas. Eu poderia finalizar aqui dizendo que não, apesar da importância de termos um governo que, no momento posterior a um governo da desordem ou da rebeldia conservadora, né, nós passamos a ter um governo que, em certa medida, trabalha dentro da ordem da democracia formal, mas não interessa nos marcos apresentados na proposta dele e na ação política nesse momento ao conjunto da classe trabalhadora. Obrigado.